voltei na Bíblia! O extraordinário mundo das histórias bíblicas! Vamos orar? Ore comigo! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um extraordinário mundo das histórias bíblicas. Vamos orar? Haha, está aqui conosco, olha só, a Laura e o Lucas. Vamos orar com eles, crianças? Então, olha só, vamos fazer como eles? Minhas mãozinhas juntas estão. Fecho os meus olhos em oração. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por tudo que tens feito por nós. Abençoa a cada um de nós nesta manhã. Fala conosco através da Tua Palavra, que nós possamos aprender a Tua Palavra e colocar em prática na nossa vida. Muito obrigado, abençoa cada família, guarda, livra de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças, fiquem com a gente. Vamos louvar a Jesus? Só o Senhor é Deus, só o Senhor. Me ajuda aí, Nicole. Só o Senhor é Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Muito bem. Hora da história. A história de hoje é... Olá, crianças, é muito bom estar com vocês e hoje nós vamos estudar mais um livro da Bíblia, é o livro de Números. Então, nós vamos ver como Deus falou através de Moisés no livro de Números. Ele tem esse nome porque Moisés vai fazer o censo 2 vezes da população. E o que é censo? Censo é a contagem de quantas pessoas tem. E Moisés vai contar essas pessoas porque elas estão num lugar muito longe. E elas vão partir do Monte Sinai até chegar na Terra Prometida. E olha só, crianças, preste muita atenção que eu vou fazer um desenho aqui para vocês verem como que aconteceu tudo isso. Moisés, ele sempre, através de Deus, dava as leis para Moisés e Moisés transmitia essas leis para o povo. Moisés, ele foi escolhido por Deus para resgatar o povo, porque o povo estava longe dos caminhos de Deus. Então, Deus falou para Moisés que ele deveria falar as coisas para o povo. Então, lá no Monte Sinai, Deus vai falar para Moisés que ele deve fazer o censo, contar a quantidade de pessoas que tem e que vão partir juntamente com eles em direção à Terra Prometida. E eles já saíram do Egito tem um tempo e agora eles estão no Monte Sinai. E todas as vezes que eles caminhavam, eles chegavam em um determinado local e eles ficavam ali acampados até amanhecer o dia ou até chegar um outro dia para eles continuarem a seguir viagem. E nesse lugar, no Monte Sinai, Moisés então, ele vai receber as ordens de Deus e vai falar para o povo que o povo deve marchar. Porém, ele vai dividir agora as tarefas. Então por isso que ele vai contar a quantidade de pessoas
e vai delegar as tarefas para as 12 tribos de Israel. E Deus aqui, ele está cumprindo aquilo que ele prometeu para Abraão. Lembra quando nós estudamos Abraão? Deus fala para Abraão que nele ia ser bendita todas as famílias da terra e que a nação, a população de Abraão, os descendentes de Abraão seriam tão numerosos que ninguém podia contar. Pois então, Deus está cumprindo a sua palavra aqui. Então Moisés, ele vai ficar encarregado de contar as pessoas. Então ali no Monte Sinai, Deus deu essa ordem para Moisés. Então imagina que Moisés, olha só, está aqui, Deus está falando com ele e ele vai descer do monte e vai transmitir tudo que Deus falou para ele, ele vai transmitir para o povo. Então Moisés, né, um homem escolhido por Deus para libertar o povo do Egito, o povo agora está aqui, ó, lá no Monte Sinai, eles estão acampados e eles ficavam acampados em tendas. Lembra que eles ficavam acampados em tendas? Então, eles acamparam ali naquelas tendas, lá no Monte Sinai, e Moisés agora ele vai descer e ele vai contar quantas pessoas tem e vai delegar a tarefa para elas. Deus é maravilhoso, não é verdade, crianças? Deus, ele tem um plano em todas as coisas. E ele começa a falar, então, ele vai numerar todas aquelas pessoas, cada um deles, e também as 12 tribos de Israel. Olha só, imagina que aqui são as pessoas, os líderes das tribos, né? Moisés está aqui em cima falando com eles e eles vão contar. E era mais de 2 milhões de pessoas. Imagina quantas pessoas tinham ali. Somente um homem dirigido por Deus poderia levar aquele povo em rumo à terra prometida. E Números, o livro de Números vai falar exatamente sobre esta partida deles. E como Deus conduziu todo este povo marchando em rumo à terra prometida. E lá era uma viagem que era para durar 11 dias. Mas por conta do pecado, da desobediência, essa viagem durou 40 anos. Eles andaram em círculo no deserto durante 40 anos, porque eles foram desobedientes. Nós não podemos ser desobedientes, não é verdade? Porque quando nós desobedecemos a Deus, Deus pune nós. Por quê? Porque Ele é amoroso e justo. Por um lado, Ele nos ama e não quer nos punir, mas por outro lado, Ele é justo e Ele precisa punir o pecado do homem. Olha só, crianças, agora eles estão partindo em rumo à terra prometida e eles vão começar a andar no deserto. O deserto é muito interessante porque durante o dia faz muito calor e durante a noite faz muito frio. E no livro de Números também, Deus, ele vai cuidar de todo o povo durante o dia e durante a noite. Então, durante o dia, Deus vai mandar uma coluna de nuvem para proteger o povo. E durante a noite, ele manda uma coluna de fogo para proteger o povo, para que eles possam chegar até a terra prometida. Então, imagina só que no deserto ele tinha um sol muito quente, era um sol escaldante no deserto, né? Mas aquelas pessoas, elas estavam ali, elas caminhavam e as sandálias não acabavam, elas não ficavam com a sua sandália gasta. Por quê? Porque Deus estava cuidando de todos os detalhes e eram muitas pessoas. E no livro de Números, Deus ele vai falar que cada tribo, no capítulo 1, ele começa falando para Moisés nomear a chefe de cada tribo. E eram 12 tribos. Então eu vou fazer aqui, olha só, um bonequinho de cada cor aqui, mais ou menos, para simbolizar uma das tribos de Israel, certo? E aí depois vocês vão ver o nome de cada um deles, simbolizando aqui as 12 tribos e como foi que Deus falou para Moisés nomear cada um deles. Cada uma dessas tribos deveria ser nomeada
e colocar um chefe de cada um para que eles pudessem conduzir o povo juntamente com Moisés. O nosso Deus, ele é maravilhoso, não é verdade? Ele é um Deus que pensa em todos os detalhes. Então, Deus, ele pensou em todos os detalhes, em nomear cada um daquelas pessoas que seriam as tribos que iriam caminhar durante todo aquele tempo lá no deserto. Então, eu estou fazendo aqui os bonequinhos coloridos para vocês imaginar como foi que Deus nomeou as tribos. Cada um ia ser chefe, menos os levitas, porque os levitas eram os sacerdotes e eles eram responsáveis para cuidar do templo. Como eles eram sacerdotes, eles que faziam lá os sacrifícios, eles que cuidavam dessa parte. Então, eles que carregavam e montavam o templo, o tabernáculo. Lembram só que a gente estudou? Então, os sacerdotes, eles não tinham esse trabalho não fizeram parte, mas os demais todos fizeram parte, participaram da contagem do censo aqui. Deus fez isso para cumprir a sua palavra, porque tudo que Deus faz é perfeito e é bom. E Deus, ele quis que tudo estivesse nos mínimos detalhes, tudo certinho. Porque o nosso Deus é um Deus de detalhes, não é verdade? Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer as 12 tribos, tá bom? 8, aqui um menorzinho. Vou fazer agora de azul, aqui outro. 9. Vamos fazer mais de preto agora, né? 10, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltam 2, certo? Então, vou fazer um aqui, pequenininho. 11. Agora, vamos fazer um aqui embaixo, tá bom? 12. Então, no capítulo 1 do livro de Números, ele vai retratar essa divisão, que vai ser a contagem das pessoas, e eles agora estão indo em rumo à terra prometida. Deus é maravilhoso e justo, por isso ele faz tudo perfeito, porque ele nos ama e ele quer deixar tudo pronto para nós. O livro de Números é um livro especial e vai ter várias histórias no livro de Números, e todas essas histórias ensinam para nós. Hoje também se realiza o censo através do nosso documento. Todos sabem quantas pessoas têm, aonde elas moram, como que elas são. Então isso é uma forma também de saber a identidade das pessoas. Nós temos uma identidade perante o mundo, não é verdade? Todos nós temos uma digital diferente uns dos outros. Mas, crianças, nós também temos uma identidade com Deus, com o nosso Pai. Naquela época, crianças, quando se contava o censo, era contado somente os homens de guerras. Não contava as mulheres e nem as crianças. Mas hoje é diferente. Jesus, ele veio aqui na terra, ele viveu uma vida perfeita e ele morreu lá na cruz para pagar pelos nossos pecados, não é verdade? E ele abriu porta e caminho para as mulheres, para as crianças. Hoje todos nós somos especiais diante de Deus. Não é que naquela época não era especial também, mas era uma forma diferente que Deus estava tratando o seu povo. Deus ali estava mostrando para o povo como o povo deveria caminhar. E toda a palavra de Deus é uma única história. Ela aponta, sabe para onde? Para o verdadeiro caminho que é Jesus. Então, naquela época, crianças, o que acontecia? As pessoas, elas precisavam de um sacerdote para pedir perdão dos pecados. As mulheres e as crianças não eram contadas, né? Mas Jesus, ele veio. A Bíblia fala assim, olha, que Jesus é amoroso e é justo. E ele nos ama tanto que ele deu a sua vida por nós na cruz. E quando Jesus ele veio, ele também participou do censo. Vocês lembram? Lá quando Jesus foi nascer, lá em Belém da Galileia, estava acontecendo também um censo. Eles estavam contando, Herodes pediu para contar todas as pessoas, tinha que contar. Por isso que José e Maria viajaram, né, em rumo
a cidade de Belém, porque lá eles tinham que chegar até lá, porque lá ia acontecer o quê? Ia acontecer o censo, a contagem das pessoas. O livro de Números, ele também retrata isso, ele retrata o censo, que é a contagem de todas as pessoas. Então, crianças, nós aqui, através do livro de Números, nós vamos ver a contagem das pessoas daquela época, como era diferente, não é? E aí, Jesus também participou do censo. Eu e você, nós também participamos do censo. Quando faz aquela contagem para saber quantas pessoas tem na sua região, quantas pessoas moram na sua cidade, você faz parte de tudo isso também, não é? Por quê? Porque é o censo que vai mostrar quantas pessoas tem. Eu moro em Osasco, então quando se conta os censos, vai saber quantas pessoas tem em Osasco, quantas pessoas tem em outros lugares, para que o governo saiba de tudo isso. E naquela época também acontecia isso, né? E isso tudo, olha, desde lá de Números tem isso, a contagem do censo. Como isso é maravilhoso. E a nossa identidade, nós temos essa identidade terrena, que é contado o censo, que é contado o número das populações. E nós vamos ver que em Números, no livro de Números, que é o terceiro livro, nós vamos ver isso no livro de Números, que é o quarto livro da Bíblia, que faz parte dos 5 livros escritos por Moisés. Então nós vamos ver que teve 2 censos, né? O censo para a contagem das pessoas ali. Contaram quantas pessoas tinha. E nós hoje, nossa identidade, nós temos a identidade terrena, mas nós temos a identidade celestial. E sabe qual é a identidade celestial? Nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque Deus, ele nos amou tanto que ele deu o seu filho Jesus. Jesus, ele morreu lá na cruz para pagar pelos nossos pecados. Jesus, ele é Deus. Então, se você é filho de Deus, você tem 2 identidades. Você tem a sua identidade terrena e você tem a sua identidade celestial. Então, no seu RG, no seu documento lá atrás, vai estar escrito, né? Fátima, filha da Maria, do Luiz, Nicole, filha da Simone. Mas na sua identidade celestial vai estar escrito Fátima, filha de Deus. E é isso que importa para nós, é saber que Deus, ele nos ama demais. E ele deixou a sua palavra para que nós pudéssemos estudar e ver como Deus é um Deus poderoso e maravilhoso. E é um Deus que cuida de todos os detalhes, até de contar as pessoas. E isso é muito importante. Então, leia a palavra de Deus, leia lá o livro de Números e você vê que o primeiro capítulo vai ser a contagem das pessoas ali e dividir todas elas para ter uma ordem, seguir certinho. Nós precisamos ser certinho na presença de Deus também. Então, não deixe isso para depois não. Busque ao Senhor todos os dias. Olha só, leia a Bíblia todos os dias, porque ela é o nosso manual. A palavra de Deus é vida e vida verdadeira. Se você quer ser forte, ser bem alimentado, não basta apenas comer as comidas terrenas. Tem que se alimentar da palavra de Deus, que aqui, ó, tem um ingrediente perfeito para a nossa vida. Tchau, até a próxima! Vamos memorizar o versículo da palavra de Deus? Oi, Nicole! Oi, Keka. Tudo bem com você? Sim. Está na hora de memorizar o versículo, né? É. Então, vamos falar para as crianças aprenderem? Sim. Eu falo e você repete, tá bom? Tá. Então vamos lá. Eu vou falar o endereço primeiro, tá bom? Tá. Você sabe o que é endereço? Sei. Então, é assim, ó, está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16a, tá bom? Então repete. 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, capítulo 3, versículo 16, versículo 16, a parte A. a parte A. Tá escrito assim: toda a escritura Toda a escritura sagrada sagrada é inspirada por Deus. é inspirada por Deus. É útil para ensinar a verdade. É útil para ensinar a verdade. Muito bem, Nicole. Você acha que as crianças vão aprender? Sim. Então vamos lá memorizar? Agora eu falo de novo e você repete. Vamos lá.
Toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. É útil para ensinar a verdade. 2 Timóteo 3,16a. Agora, para ficar bem legal e divertido, Nicole, eu vou falar a primeira parte e você bate palma, tá bom? Tá. E repete. Vai, bate uma palma. Tá. Toda a escritura, bate palma, é inspirada por Deus. É útil para ensinar a verdade. 2 Timóteo 3,16a. Muito bem, Nicole, você é muito boa, hein? Será que você já memorizou esse versículo? Tchau, crianças. Obrigado por estar conosco. Leia a Bíblia todos os dias, porque Jesus está vivo e ele vai voltar. Até a próxima!